Queridos, a minha vida sempre foi pautada em dar importância ao que é mais importante. E nós damos sempre assim, né, na nossa vida. Acho que todas as pessoas sempre dão importância àquilo que é mais importante para você, né? E vamos caminhando, né? O caminho está aí, né? Como a mensagem dessa manhã, eu vou falar sobre 2 caminhos. Alguns têm escolhido a porta larga, outro a porta estreita. O caminho estreito é complicado, né? Tem gente que pensa estar na porta estreita, mas está na larga, porque vive segundo os deleitos do seu coração, vive segundo o seu coração, a sua vontade, o seu desejo, faz aquilo que quer. Nós não podemos fazer aquilo que nós queremos. Eu não faço o que eu quero, porque muitas vezes a gente quer fazer coisas que não agradam a Deus, né? E estamos caminhando em caminho da santificação, né? Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, os versículos 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Nós vamos orar. Vamos orar. Você vai orar nessa manhã, vai agradecer a Deus por essa palavra. Sim, viu? Fique de pé. Vamos orar, né? Agradecer a Deus por essa palavra, que Deus possa falar aos nossos corações nessa manhã. Oremos. Amém. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem desta manhã é um caminho a seguir. Queridos, estamos seguindo um caminho. Todos nós estamos caminhando para um caminho. Existem dois caminhos. A porta ela é larga. Esse caminho é fácil de caminhar. Esse caminho não tem dificuldade. Nesse caminho nós caminhamos com todas as nossas bagagens, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. No caminho apertado só caminhamos com aquilo que vem de Deus, porque outras coisas não passam. A nossa bagagem não passa, o nosso conhecimento não passa. Então, no texto que lemos, somos alertados para a existência de 2 caminhos, ou 2 tipos de porta. Eu queria dizer que uma porta ela é larga e por ela muita gente passa. A porta larga passa a multidão, passa todo tipo de pessoa. A outra estreita, mas essa estreita, ela é uma porta difícil de passar, e poucos conseguem passar por ela.
Só os poucos que foram, muitos são chamados e poucos escolhidos. Só passa pela porta estreita os escolhidos. Eu queria dizer que se formos dar um significado ao que representa cada uma dessas portas, eu posso dizer de forma resumida, que a porta larga, né, ela conduz à morte eterna, conduz à perdição eterna, e a porta estreita, ela conduz à vida eterna. Que porta temos caminhado? Que porta você tem caminhado? Aonde desejamos estar? Qual o desejo do nosso coração? Então, queridos irmãos, se formos dar um significado, então vamos pensar dessa forma. A porta larga, ela leva à morte, porque na porta larga eu posso ir com tudo que eu tenho e que eu sou. O que percebemos é que muitos escolhem o caminho largo, meus irmãos, mesmo estando conscientes de que o seu destino será a perdição eterna. Tem muitos cristãos caminhando para a porta larga, melhor dizendo, caminhando na porta larga, na porta que conduz à morte. Eu queria dizer que percebamos que o nosso caminho com Jesus, queridos irmãos, é uma espécie de que de funil. Caminhar com Jesus é caminhar em um funil. Observe que a entrada do funil geralmente ela é larga. Mas, seguindo o fluxo do funil, caminhando por entre o caminho, percebemos que ele vai ficando cada vez mais estreito e difícil de passar. Eu acho que todos nós nos lembramos no começo da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus, era tudo fácil. Quando a gente aceita logo Jesus, é uma beleza, né? Porque no momento que nós aceitamos, ninguém é provado assim que aceita. Quando nascemos, uma criança não é provada pela vida quando nasce. Assim somos nós. E as provações vêm com o tempo. Então, queridos irmãos, eu queria dizer, assim é a nossa vida espiritual, um verdadeiro filtro, onde aqueles que dão vazão aos frutos da carne, andam pelo caminho largo. Os frutos da carne são, né? Os frutos da hora. As obras das carnes são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes já outrora vos permeia que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, aí está a porta larga. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então eu quero dizer, queridos irmãos, que muitos estão andando por esse caminho. Nessa hora que estamos vivendo, nesse momento, muitos estão nesse caminho, nessas práticas que foram lidas aqui. Então, enquanto aqueles que se esforçam por estar de pé, servindo ao Senhor com a finalidade de andar no caminho estreito. Então eu quero dizer que, pensando nesse princípio bíblico, nós aprendemos que é o caminho estreito, ele vem antes de tudo, né? Então, em primeiro lugar, Jesus começa a dizer: entrai pela porta estreita. Existem duas portas, uma larga e uma estreita, e a decisão é nossa. Nós temos a opção, nós temos a liberdade, melhor dizendo, de decidir que porta eu quero entrar. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que antes mesmo de especificar a porta estreita, ele já dá uma ideia sobre ela. Ele diz que devemos entrar nela. Ele ainda não especificou no texto, diz: entrai pela porta estreita.
porque ele sabia qual é o caminho da porta larga. Então, meus queridos irmãos, se notarmos as palavras seguintes, são sobre a porta larga. Então, esta é uma breve introdução que o Senhor faz sobre o quê? Sobre a mesma, sobre a porta larga, a porta estreita. Então, ele nos mostra que antes de qualquer atitude, ou independente, meus irmãos, do que falaria ou seguiria, devemos entrar na porta estreita. A porta estreita, como eu já falei, não podemos levar nada, nenhuma bagagem. Então, enfatizando que é pior, né? O que é pior é que devemos trilhar as nossas escolhas. Somos nós que decidimos, não é Deus que decide. Deus dá liberdade ao homem, dá o livre-arbítrio ao homem de entrar pela porta estreita ou pela larga. Então, o que acho interessante para agregar aos nossos conhecimentos é que a palavra estreita significa o quê? Apertada. Ela é apertada. A coisa está difícil, né? Quando alguém está passando por dificuldades, como é que está difícil, está apertado? Não está largo. Na porta larga se passa de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, portanto, devemos andar por um caminho apertado, sem corrupção, sem contenda, tendo em nós os frutos do Espírito. Agora, para entrar na porta estreita, é preciso ter esses frutos que eu vou ler agora, que está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí termina dizendo: contra essas coisas não há lei, porque quem está debaixo desses frutos, a lei não tem mais domínio sobre a pessoa, porque já vive debaixo da graça de Deus. Então, meus queridos irmãos, quer dizer que nesse caminho não tem espaço para indecisão, não tem espaço para o descaso, não tem espaço para o brincar de ficar em cima do muro, não tem espaço para brincar de ser cristão, ou é ou não é, ou sou ou não sou. Não existe decisão para Deus. Então, o caminho estreito, ele exige de nós o quê? Posicionamento sempre. E a nossa posição deve ser sempre Deus. Deve ser sempre Ele. Se tiver na berlinda, ou a vontade de Deus ou a minha vontade, eu vou fazer a minha vontade. Então, quando vejo tantas coisas acontecendo atualmente no mundo, queridos irmãos, em função das crises econômicas, crises sanitárias, crise moral de caráter, me pergunto: onde está a igreja de Cristo que perdeu a sua coragem de denunciar o pecado? Onde está a igreja que tem vergonha de dizer que pecado é pecado, que erro é erro? Às vezes temos que compactuar, temos que concordar para agradar A ou B. Então, será que a nossa igreja é aquela que anda no caminho estreito? Será que temos andado? O erro eu tenho dito que é erro, o pecado eu tenho dito que é pecado, ou para agradar, né? Às vezes nós nos calamos. Ou será que já estamos com nossas mentes cauterizadas pelo pecado e pelo mundo? Será que o mundo já tomou conta, cauterizado pelo pecado, como eu falei muito bem aqui, como nós falamos na escola bíblica dominical, que às vezes as pessoas já estão tão acostumadas a mentir, a fazer coisas que desagradam a Deus, já mete automaticamente, né? Já está com a mente cauterizada. Uma coisa cauterizada é algo que você não tem mais, não sente mais. Um lugar que cortou e hoje está só aquela marca, você passa a mão, não sente mais nada, e muitas vezes a nossa vida está assim, né? Então, queridos irmãos, será que achamos que é o caminho deixou de ser estreito só porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? Eu já sou crente, não, eu posso fazer o que eu quiser. Não, eu preciso continuar caminhando na porta estreita. A porta larga, meus irmãos, leva à perdição. A porta estreita, ela leva à salvação. Porque estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que entram por ela. Aí ele diz: entrai pela porta estreita. Espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos. Observe que o caminho da perdição são muitos. E o caminho da salvação são poucos os que entram por ela.
E a gente vê esse retrato na igreja, meus irmãos. O descompromisso tem crescido nas igrejas, a falta de compromisso com Deus está algo latente. Pessoas que levam meses sem botar os pés na igreja. Pessoas que perderam o compromisso, esqueceram da sua responsabilidade com Deus. Então, só pensamos dessa forma, se pensamos dessa forma, eu nos desafio a refletir, sobre o caminho, né? Que temos seguido. Qual o caminho que temos seguido? A porta e o caminho largo, eles seduzem. O caminho largo, ele é sedutor. Nós somos seduzidos pelo caminho largo, mas o seu fim é a morte, como o provérbio diz, né? Lá em Provérbios 14:12, que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o fim deles é um caminho de morte, né? E tem uma tradução que diz: há caminhos que parecem ser direito, que é uma coisa correta. Não, politicamente, hoje está na moda o politicamente correto, mas o seu caminho é o caminho de morte. Então, existem coisas que a gente pensa que é bom e na verdade não é bom. Deus não se agrada. Então, depois, queridos irmãos, da breve fala sobre a porta estreita, né? Jesus mostra sobre o outro lado da moeda. Então, ele falando sobre a porta larga, nos dá uma descrição sobre a mesma. Observe que ele diz que o caminho da porta larga, ele é espaçoso. Ele é espaçoso. Então, eu quero dizer que dá para entender que é o caminho que conduz aos deleites da vida, onde estão aqueles que não se preocupam em caminhar na vontade de Deus. Então, o caminho largo, eu não preciso me preocupar com a vontade de Deus, é primeiro eu, segundo eu e terceiro eu, Deus vem depois. O caminho largo é assim. Então o próprio Jesus nos diz, né? Muitos entram por ela. A gente vê que a multidão tem entrado por essa porta larga, queridos, e mesmo assim não percebem. Muitos cristãos têm entrado por ela e não têm percebido. Muitos membros de igreja têm entrado por ela e não precisam. Então o caminho atrativo e pecaminoso, que é como um leão com fome, tem tragado diversas pessoas, muitas vezes, meus irmãos, tem seduzido aqueles que em algum momento da sua vida decidiram trilhar o caminho estreito, mas no caminhar, na sua jornada, entrou pela porta larga e esqueceu o caminho estreito, a porta estreita. Hoje o relativismo é algo que está muito normal aí, tudo é relativo, né? O pecado hoje já é visto como algo normal. Quando você diz que algo é pecado, para aqueles que não concordam com isso, é bobagem. Que besteira, isso é bobagem. Hoje nós estamos vivendo, diz que nós estamos vivendo uma nova era, um novo tempo. Os tempos mudaram, né? A conversa é essa, os tempos mudaram. Então, 1 Coríntios 10:2 diz assim: aqueles que julgam estar firmes, cuidado para não cair. Então, nesse texto, há um ensinamento muito precioso para quem decidiu trilhar o caminho estreito, né? Pode cair se não se cuidar. Então, nós tem que ter cuidado para a porta larga não nos atrair, que ela é atrativa. Por isso que tem muito crente caminhando para lá, porque foi atraído por ela. Então, justamente pelo fato do caminho largo ser sedutor, muitos têm falado em se manter firme e constante na fé. Queridos irmãos, o orgulho é algo que tem tirado muito da porta estreita. O eu faço, eu sou, eu posso, né? Ele faz, ele é e ele pode todas as coisas. Então quer dizer que o que tem tirado do caminho, o que tem nos tirado do caminho estreito, o que tem tirado muitos cristãos do caminho estreito, da porta estreita, o que tem levado muito a entrar nessa porta estreita. Então todos os caminhos que nos afastam de Deus, queridos irmãos, são caminhos largos e nos levam à morte. Então nós precisamos avaliar, precisamos pensar: olha, isso aqui leva à morte. A gente tem capacidade de pensar, todos nós,
temos capacidade de pensar no que é certo, que o que agrada e o que não agrada a Deus. Então eu quero dizer nessa manhã, irmãos, pela graça de Deus, Deus nos convida nesse momento para fazer uma análise em nossas vidas e ver em que porta temos trilhado, qual o caminho que temos entrado. Se a gente for para Gálatas 5, a gente percebe, né? Gálatas 5 é claro, quando ele diz, né? Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, dissensões, discórdias, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os tais que coisas praticam. E aí, meus irmãos, aí é que está. E a pessoa muitas vezes tem caminhado por esse caminho e achando que é normal. Então, queridos, eu quero dizer, irmãos, poucos encontram o caminho estreito, porque o texto fala isso. Poucos entram. Observe que Lucas 9, 23 e 24 diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvar-la. Então, nesse negar a si mesmo, aqui é que, como diz o povo aí, o ditado, é aqui que a vaca torce o rabo, né? É no negar a si, negar a vontade. Porque geralmente, meus irmãos, geralmente a gente quer fazer aquilo que nós queremos. E nós não somos mais independentes, nós não somos mais livres, não somos escravos do pecado, nós não somos livres para fazer aquilo que nós queremos, porque tem coisas que nos conduz à porta estreita. Então, esse seja um dos principais motivos pelos quais muitos escolhem o caminho largo. Seguir a Cristo requer o quê? Renúncia. Seguir a Cristo requer carregar a cruz. Seguir a Cristo requer deixar a vontade de lado e fazer a vontade dele. E não estou aqui me referindo às coisas que fortemente são pregadas no meio do evangelho, como não beber, como não fumar. Negar a si mesmo reflete, sabe o que é, queridos irmãos? Uma transformação interior e profunda de que o verdadeiro convertido é capaz. É negar. Quando eu nego a minha vontade, mostra o que eu sou capaz realmente. Se eu não nego, eu não sou capaz de seguir a Cristo. Para seguir a Ele, é imprescindível negar a vontade. Se alguém chega para você hoje e diz assim: Luciano, vamos ali tomar uma cerveja. Luciano pode dizer sim ou não. Ele tem a liberdade, porque Cristo já libertou. Porque a palavra de Deus que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu posso chegar, ontem mesmo eu estava lá na oficina, fui levar o carro que deu um problema, aí o rapaz vem de lá com 2 cervejas, o mecânico, ele não me conhecia, que foi o mecânico que me indicou, aí eu fui lá para pegar o carro de tarde, quando cheguei ele disse: olha, já estou terminando, viu? Aí foi lá dentro, veio com 2 cervejas, e aí abri uma, aí ele me deu e disse: pô, já fui liberto. Ele: o senhor é crente, né? Eu disse: o senhor já foi liberto? Eu disse: porque, eu disse: você sabe, né? Ele: sei. Eu disse: eu posso tomar ou não, eu tenho essa opção, mas se eu não fosse liberto, eu iria tomar. Quando eu vi você abrir essa latinha aí, a vontade ia desesperar para querer tomar também, mas eu estou liberto disso. E é isso que Jesus quer para você. Eu falei: Jesus quer libertar você também. Eu preciso deixar mesmo, viu, senhor? Eu disse: rapaz, aproveite, largue isso. Isso aí vai lhe conduzir à morte. Eu sei. Então, queridos irmãos, esse talvez seja um dos principais motivos pelos quais muitos escolhem o caminho largo. Porque seguir a Cristo requer o quê? Renúncia. Dizer não. Quando alguém convidar: vamos tomar uma cervejinha? Não. Vamos ali para uma farra? Não. Por quê? Porque o meu caminho, a minha porta é estreita.
Essa porta é larga. Então, e não estou aqui me referindo, queridos irmãos, né? Eu estou me referindo a conversão, a verdadeira conversão a Jesus. Eu quero dizer que tomar a cruz a cada dia, o caminho estreito requer algumas atitudes. O caminho estreito requer renúncia do eu. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele, o eu não. Não tem vaga para eu na minha vida, então requer o que? O domínio próprio. Ó, aqui é a minha, aqui é a sua. Não quero. Domínio. Não tomo. Estou liberto. E o terceiro, amor profundo pelo Senhor Jesus. Olha, o Espírito Santo habita em mim. Eu amo Ele. Eu não quero, porque senão Ele vai sair de mim. Isso me afasta dele, porque isso aí vai me levar ao pecado. Então, e a ligação profunda é o quê? Com as coisas do céu. É preciso estar ligado com o céu para que você entre na porta estreita, porque se não estiver ligado com o céu, por isso que a palavra de Deus diz, aquilo que for ligado no céu será ligado na terra. E quando você anda ligado com o Senhor, com o céu está ligado com você. Mas é preciso renúncia para isso. Então, o caminho estreito, queridos irmãos, é a cada dia que passa, vai ficando cada vez mais difícil de ser trilhado. Cada dia que passa, ser crente é mais difícil, porque o mundo tem se levantado. O mundo tem se levantado, então nosso mundo está tomado pelo pecado. O conceito de justiça e amor estão relativizados. Observe que o mundo hoje relativiza tudo. Os padrões morais da família judaica cristã estão sendo destruídos aos poucos. Hoje em dia o conceito correto de família não é mais o que era no passado. Mudou o conceito de família. Família hoje é qualquer coisa. O conceito de família no passado era pai, mãe, filhos. Hoje não pode ser pai com pai. É um conceito de família. E quando você, meus irmãos, quando você diz, olha, isso aí está errado, você é tido como alguém ultrapassado. Ô Senhor, o mundo hoje é outro. Não, o mundo é o mesmo. O pecado, o que era pecado no passado continua sendo pecado. O que desagradava a Deus antes continua desagradando. Então o mundo está sendo preparado, meus irmãos, sabe para quê? Para a chegada do anticristo. E nunca esteve tão próximo à sua revelação. O anticristo está aí, se revelando a cada dia. Então, embora esses fatos sejam bem claros, quando estudamos Apocalipse, meus irmãos, quando vamos para a escatologia, estudar o final das coisas, né? Nós percebemos que a mensagem sobre o final do tempo tem sido o quê? Pouco pregada. Hoje as igrejas, tem igreja que não fala mais sobre pecado. É proibido, né? Então talvez, porque o relativismo do mundo tem impregnado a igreja, às vezes até dentro da igreja o pecado tem sido disseminado. Nós estávamos conversando na convenção, e aí já existe tem pastores homossexuais, né? É algo sério isso, mas é verdade. Existem igrejas de inclusiva. Em Maceió mesmo tem uma igreja, que a igreja batida da nossa convenção, saiu da convenção. Igreja inclusiva. Em Salvador já tem igreja que os pastores estão, eu digo, olha, eles podem até entrar, podem entrar aqui, mas eu não vou batizar. E nem vai assumir cargo. Porque o pecado aqui não é, o pecado aqui é visto como pecado. Enquanto eu aqui estiver, eu não vou concordar com o pecado. Né? O homossexual, ele precisa, eu vou amar, nós precisamos amar o pecador. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado, né? Nós temos que dizer que o pecado continua sendo pecado. Então talvez, né, porque o relativismo do mundo impregnou a igreja, talvez por medo e preconceito da igreja, aqueles irmãos. Então a igreja hoje, né, muitos irmãos têm medo de falar a verdade. Então, como boa parte da igreja está presa a porta larga, não se alegra com a possibilidade de todas as coisas. Aqueles irmãos, Jesus, ele está voltando, e o pecado está entrando na igreja, com o propósito de quê? Na verdade, de nos tirar aquilo que nós já conquistamos, né? Então, o caminho é estreito,
é um desafio para nós da igreja de hoje. O caminho estreito é um desafio. Nós somos desafiados, então, porque aqueles que escolhem o caminho largo já desfilaram, já aceitaram, já absorveram as consequências das suas escolhas para o futuro, já sabe que está caminhando para a morte. Então, mas para aqueles que optam pelo caminho estreito, o desafio continua. E um dos maiores desafios de hoje é o ceticismo cristão, a falta de fé. Porque o ceticismo é a falta de fé. Então, se muitos duvidam das coisas que estão na palavra de Deus, mesmo estando inserida no meio, mesmo estando sendo cristão, muitas pessoas acham hoje que muitas coisas da Bíblia estão ultrapassadas. A gente vê aí a cada dia o discurso de alguns dizer que alguns textos da Bíblia têm que ser tirados. O Papa tem falado isso, até Xuxa, né, tem falado que alguns textos bíblicos são ultrapassados. Então, meus irmãos, porta larga é tudo aquilo que vai de encontro com a palavra de Deus, tudo que combate o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se algo combate o Evangelho de Jesus Cristo, isso é porta larga, não podemos concordar. E porta estreita é tudo aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo nos orienta a fazer. Tudo que o Evangelho nos orienta a fazer é porta estreita, é simples assim. Qualquer coisa diferente disso é engano. Então, se alguém, por isso Jesus disse, se alguém vier com outro Evangelho, é anátema, não devemos aceitar. Então, a porta estreita é o caminho da transformação, é o caminho do novo nascimento, é o caminho dos frutos do Espírito. A porta larga é o caminho dos frutos da carne. Então, nós sabemos quais são os frutos que tem fluído de mim, então, e nos conduz, a porta estreita nos conduz a Deus, nos conduz aos céus, e nós conhecemos quem está nesse caminho pelos frutos que tem produzido. Então, tem muitos cristãos aí produzindo frutos da carne, queridos. O caminho estreito de Jesus desmancha o ser. Eu quero dizer que o caminho, de Jesus, ele transforma o coração do homem. A pessoa que caminha no caminho de Jesus é uma pessoa transformada. Então, ele nos tortura. O caminho da cruz é um caminho tortuoso, é um caminho de sofrimento, mas é um caminho de vitória. Ser crente não é fácil. Ser cristão é algo difícil. Então, a porta estreita é o caminho apertado, e o caminho apertado não são popular. Então, quando tem crente dentro da empresa, a gente vê isso nas empresas, que é muito popular, todo mundo gosta. Quando você vê um crente assim que todo mundo gosta, é porque ele concorda com tudo, ele aceita tudo, ele diz amém a tudo. Mas quando você é crente dentro da empresa, que alguém vem dizer alguma coisa que desagrada, você isso aí Deus abomina, isso é pecado, isso conduz o homem ao inferno, aí você começa a ficar sendo mal visto. Vem um crentarrão ali, aquele ali quer ser mais crente que todo mundo, mas é esse que está caminhando na porta estreita. É esse que está na porta estreita. Então, queridos irmãos, essa porta é Jesus. Para entrar por ele é preciso arrepender-se e crer. Esse caminho é Jesus. Para percorrê-lo é preciso nascer de novo e ser nova criatura. As coisas velhas é coisa do passado. Então, só aqueles que forem alcançados pela graça transformadora, pelo poder do Evangelho, entram por essa porta e percorrem esse caminho. É preciso ser transformado. Então, essa porta, embora a porta estreita seja um caminho apertado, o fim dessa jornada é a salvação, E bem-aventurado é aquele que entra por essa porta, é aquele que morreu para o mundo, que não existe mais para o mundo. O céu, queridos irmãos, esse caminho conduz o que é o céu, A presença de Deus, um gozo inefável. O céu é um lugar maravilhoso. Nós cantávamos um corinho que dizia assim: irei ao céu, é maravilhoso, cheio de glória e gozo, lá estarei com meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso, irei ao céu. Então, no céu, a Bíblia diz que as ruas são de ouro, de jaspe, luzentes.
As casas são de pedras preciosas, não existe bairros pobres, não existe, lá não vai existir Graça e Sussuarana, dois polos diferentes, né? A Barra e Plataforma, um pomposo e um humilde. Então, existem mansões feitas pelas mãos do nosso Deus, que é o arquiteto e fundador. Conta-se que certa vez um garotinho, tendo ouvido falar da morte, né, de um parente, ele perguntou à sua mãe: mamãe, o que é a morte? A mãe, queridos irmãos, querendo improvisar uma resposta, em um momento, para não comunicar uma ideia negativa, disse ao filho que a qualquer hora lhe daria a resposta. Pouco tempo depois, quando o assunto voltou, a mãe pôde explicar sobre a morte ao filho: meu filho, quando você dorme aqui na sala, você acorda no outro dia no seu quarto, não é verdade? Como acontece isso? Já que você estava dormindo, você sabe, enquanto você dorme, seu pai toma você nos braços e com todo cuidado vai para o seu quarto e o põe você na sua própria cama. Pois a morte é mais ou menos assim. Você dorme aqui no mundo e quando acorda de novo, vai estar em um lugar melhor no céu. Assim como o papai leva você para o seu quarto, Deus nos leva para a casa dele quando estamos na presença dele. E é isso que Deus faz. E só vai para lá, só vai ser conduzido para lá quando morremos. Alguém nos conduz. Esse alguém é o Espírito de Deus. Só aqueles que entrarem pela porta estreita, caminharem pelas portas estreitas, deixarem a porta larga de lado. Mas tem muitos cristãos, o mundo não, o mundo já caminha a passos largos para a porta. A tristeza é aqueles que servem ao Senhor estarem caminhando para a porta larga. Esse que é o difícil, que nós possamos, meus irmãos, a cada dia, cada um de nós aqui caminharmos para a porta estreita, que é o Senhor Jesus, deixando o nosso eu, deixando a nossa vontade, deixando o nosso orgulho, deixando os nossos deleites, para podermos, nesse dia, quando acontecer isso conosco, no dia da nossa morte, sermos conduzidos para o céu. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando e agradecendo a Deus por essa manhã, pela oportunidade que tivemos de estar aqui na casa dele, glorificando a dele. Agora nós vamos orar com a Liliana, agradecendo a Deus, Liliana, pela presença dele no nosso meio. Amém. Estejamos aqui de noite, Pai, para glorificar o teu santo nome. Amém. Amém, Deus. Amém. 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 Coração silenciosa, meus irmãos, estamos despedidos.